a caçada da general. Então, o que eu quero dizer é que Júlia Sereno está acabada. O portão de uma sala privada em uma churrascaria de luxo isolada, próxima ao quartel-general do Exército QGX em Brasília, estava firmemente fechado. A fumaça densa do charuto e o cheiro de uísque escocês caro misturavam-se de forma repugnante. O general de brigada Marco Dutra sorriu arrogantemente, batendo com a mão pesada no copo de uísque. A única estrela em seu ombro brilhava gananciosamente sob a luz. É totalmente verdade, general Dutra. O coronel Sérgio Pacheco, sentado à sua frente, começou a bajular com o rosto oleoso. Ele era um membro central e braço direito da organização privada interna de Dutra. Fizeram tanto barulho quando ela se tornou a primeira general de divisão mulher, mas no final, quando o apoio de cima foi cortado, ela não caiu no vazio tão facilmente? Um estágio no exterior, quem quer que seja, é um rebaixamento. Rebaixamento, Dutra bufou. Rebaixamento é um eufemismo, é exílio, exílio. Como aquela cadela ousa ostentar estrelas e levantar a cabeça diante de nós, homens de verdade. E, como se não bastasse, ela continuou a interferir nos nossos negócios. Marco Dutra lembrou-se da general de divisão Júlia Sereno, que o atormentara nos últimos meses. Ela havia detectado indícios de corrupção em licitações de material de defesa e estava mirando diretamente na linha de Dutra. Era uma mulher que, com um rosto frio como gelo que parecia não sangrar-se espetado, refutava ponto por ponto seus relatórios nas reuniões. Aquela mulher havia desaparecido. Tenente-coronel Rezende, Marco Dutra chamou o tenente-coronel Otávio Rezende, que enchia copos silenciosamente num canto. Oportunista, Otávio Rezende estava se esforçando para cair nas graças de Dutra. Sim, general. Eu me esforcei para que você fosse para o cargo que Júlia Sereno estava prestes a assumir. E então, o rosto de Otávio Rezende iluminou-se. Era uma posição chave que ficara vaga com o desaparecimento de Sereno. Obrigado, general. Se for pelo general Dutra, farei qualquer coisa. Qualquer coisa, o que você tem que fazer lá é apenas uma coisa: limpar completamente, sem deixar rastros, a bagunça que Júlia Sereno deixou. Entendido? Com certeza. Aquela mulher fingia ser competente, mas apenas complicava a papelada. Eu vou organizar tudo. Otávio Rezende enfatizou a palavra organizar, jurando lealdade. Foi então que o major Ricardo Almeida, sentado no assento mais distante, abriu a boca, parecendo inquieto. Ele havia sido subordinado direto da general Sereno até poucos meses atrás. General, mas a general Sereno não é uma pessoa comum. Quando ela retornar após o estágio, a voz de Dutra congelou instantaneamente. A temperatura na sala privada pareceu cair drasticamente. Major Almeida, você ainda sente falta da sua antiga patroa? Você se esqueceu por que está aqui? O coronel Sérgio Pacheco interveio imediatamente. Opa, Major Almeida, em que barco você decidiu embarcar agora? Júlia Sereno está acabada. Não prometemos cuidar de você, já que você foi negligenciado na promoção enquanto fazia todo o trabalho sujo sob ela. O rosto de Ricardo Almeida empalideceu. Ele queria que suas habilidades fossem reconhecidas por Sereno, mas o modo rígido e focado em princípios dela não lhe dava a oportunidade. Por outro lado, Dutra sussurrou docemente que garantiria a promoção que ele desejava. No final, pouco antes de Sereno partir para o estágio no exterior, ele desviou parte das evidências de corrupção relacionadas a Dutra que ela estava coletando e as entregou a Dutra. Não, coronel, é que eu estava apenas preocupado, por precaução. Não se preocupe, Dutra sorriu novamente com um sorriso de cobra. Eu queimei a ponte para o retorno daquela mulher, graças aos documentos que você me entregou. Ha, ha, ha. A risada sonora de Dutra ecoou pela sala. Ele havia usado os documentos entregues por Ricardo Almeida para forjar relatórios à cúpula, como se Júlia Sereno estivesse conduzindo investigações excessivas e assediando empresas inocentes. O estágio no exterior de Júlia Sereno foi, na verdade, uma medida disciplinar resultante desse relatório forjado. Muito bem, vamos brindar entre nós, pelo exército sem Júlia Sereno e pela era do general Dutra. O coronel Sérgio Pacheco levantou o copo.
Otávio Rezende e Ricardo Almeida também brindaram apressadamente. Suas risadas gananciosas estavam consumindo a noite do QGX. Alguns dias depois, em uma grande sala de conferências no QGX, foi realizada uma reunião sobre a aquisição da próxima geração de equipamentos de combate pelo Comando de Logística. Originalmente, a reunião seria presidida pela general de divisão Júlia Sereno, mas devido à sua ausência, o general de brigada Marco Dutra estava sentado provisoriamente na cadeira do presidente. O projeto Onça Pintada, que a general Sereno estava promovendo, é muito caro, o desempenho é excelente, mas há partes que não se adequam à nossa realidade. O tenente-coronel Otávio Rezende leu o relatório como se tivesse preparado. Por isso, temos o projeto Sucuri, que examinamos como alternativa. O orçamento é reduzido em 30% e o desempenho não fica muito atrás. Alguns oficiais de alta patente presentes na reunião franziram a testa. O projeto Sucuri era uma proposta que a general Sereno havia descartado meses antes devido a falhas técnicas e problemas de credibilidade do fornecedor. Aguarde. Tenente-coronel Rezende, o projeto Sucuri. Um major tentou levantar uma objeção cautelosamente, mas Marco Dutra bateu na mesa com a palma da mão. Pum! Vocês estão questionando uma redução de 30% no orçamento? Esse dinheiro é todo do nosso imposto. Não é, Coronel Pacheco? O Coronel Sérgio Pacheco respondeu como se estivesse esperando. Isso mesmo. O projeto Onça Pintada é muito idealista. É a parte em que a general Sereno perdeu a praticidade ao seguir demais os princípios. Conheço bem o presidente da empresa fornecedora do projeto Sucuri, ele é da minha região, um homem muito honesto e capaz. Falhas técnicas? Isso é história antiga. Foi totalmente corrigido agora. A sala de reuniões ficou em silêncio, como se tivesse sido jogada água fria. Era um segredo aberto que o fornecedor do projeto Sucuri era um antigo patrocinador de Marco Dutra. A ligação de corrupção que Júlia Sereno tanto tentou impedir veio à tona descaradamente assim que ela desapareceu. Dutra sorriu satisfeito, olhando em volta na sala. Ninguém ousou levantar uma objeção. Ótimo. Então, vamos seguir com o projeto Sucuri. Sem objeções? Sua palavra não era uma pergunta, mas um aviso. Tenente-coronel Rezende, exclua tudo relacionado ao projeto Onça Pintada da ATA para que não haja mais problemas no futuro. Sim, general. Assim, o plano logístico em que Júlia Sereno trabalhou por meses foi revertido em apenas algumas dezenas de minutos pela ganância dos vilões que aproveitaram sua ausência. Enquanto isso, o tenente-coronel Otávio Rezende, que ganhou uma posição chave sob a proteção de Marco Dutra, estava ocupado apagando os rastros de Júlia Sereno em seu escritório. Ele assobiava enquanto colocava os arquivos deixados por Sereno na fragmentadora. De que adianta ser inteligente? Tem que escolher o lado certo. De repente, uma pequena caixa trancada no fundo da gaveta da mesa chamou sua atenção. O que é isso? Otávio Rezende hesitou por um momento, mas logo revirou seu molho de chaves da mesa e abriu a caixa. Dentro havia um pendrive e um pequeno envelope lacrado. Otávio Rezende sentiu um calafrio na espinha ao hesitar em conectar o pendrive ao seu laptop. Dutra lhe disse para limpar completamente. Ele pegou o pendrive na mão e o levou para a abertura da fragmentadora. É melhor não ter coisas assim. Com um som de DRRT, o pendrive foi feito em pedaços. Ele também empurrou o envelope para a fragmentadora sem abri-lo. Foi o momento em que a última prova e o último aviso deixado por Júlia Sereno para o caso de qualquer eventualidade desapareceram inutilmente nas mãos de um oportunista. Otávio Rezende sorriu vitorioso ao olhar para a caixa vazia. Ele pensou que tudo havia realmente acabado. Ao mesmo tempo, no gabinete do ministro da Defesa, em Brasília, o ministro falou em voz baixa, olhando pela janela, como se estivesse afastado do centro de todos os rumores e conspirações. Então, a general Sereno deve ter concluído todas as transferências e está se preparando para retornar. O chefe de gabinete, que estava parado como uma sombra, respondeu: Marco Dutra está se excedendo demais. Parece que ele mordeu a isca muito forte. Parece que ele até fragmentou documentos para não deixar registros. O ministro virou-se lentamente. Seu olhar era profundo e frio, como se pudesse ver através do QGX. Está bem. Isso é o suficiente. Agora, devo chamar Júlia Sereno de volta. O senhor vai chamá-la agora?
Sim, diga a ela que o exílio acabou. A caçada de verdade vai começar. Um sorriso significativo surgiu nos lábios do ministro. Naquela noite em que a gangue de Marco Dutra no QGX estava inebriada com a vitória, um breve aviso de nomeação foi silenciosamente carregado na rede interna. General de Divisão Júlia Sereno, retorno ao comando original e nomeação pendente como presidente da Comissão Especial de Auditoria e Disciplina Militar, subordinada diretamente ao ministro da Defesa. O primeiro a verificar este anúncio foi o Major Ricardo Almeida. Ele olhou para o monitor com os olhos ainda embriagados e duvidou do que via Comissão Especial de Auditoria e Disciplina Militar. O copo de bebida caiu de sua mão com um barulho estrondoso. Não havia sido um rebaixamento para um cargo inexpressivo. Ela estava voltando com a faca na mão, tornando-se o olho da tempestade. O Major Ricardo Almeida encarou o monitor com a cabeça ainda pesada pela bebida. O som de seus dentes batendo quebrou o silêncio. General de Divisão Júlia Sereno, retorno ao comando original e nomeação pendente como presidente da Comissão Especial de Auditoria e Disciplina Militar. Nomeação pendente. O que é isso? Ele agarrou o celular apressadamente e ligou para o primeiro número que viu na sala privada, o tenente-coronel Otávio Rezende. Você encontrou, tenente-coronel? Bebi demais ontem à noite. Major Almeida, este é um momento de brincadeira? Você viu aquilo? A voz de Otávio Rezende já tremia, fora de controle. Ele também acabara de verificar a rede. A palavra fragmentação passou por sua mente. O que ele havia triturado não seria a chave do inferno? Sim, eu vi. Mas está pendente, não está? Não é um cargo honorário dado pelo ministro, sentindo-se mal por ter ele expulsado? É isso, não é? Ricardo Almeida disse as palavras que queria ouvir. Seu idiota, Otávio Rezende gritou. É subordinada direta ao ministro. Direta. Sabe o que isso significa? Temos que reportar ao general Dutra. Não, primeiro ao coronel Pacheco. O pânico deles era transmitido vividamente através do telefone. Naquele momento, o general de brigada Marco Dutra acabara de terminar sua corrida matinal em sua residência no QGX. Ele bufou ao ver a impressão da rede que seu ajudante lhe entregou. Presidente de auditoria. Nossa general Sereno voltou com um grande chapéu. Ele enxugou o suor e ligou para o coronel Sérgio Pacheco. Pacheco, você viu isso? O que há para se assustar tanto, coronel Pacheco? A voz de Dutra ainda era arrogante. Ele confiava em sua rede de contatos, construída por décadas no Exército. A organização maciça não seria derrubada pela mudança de um ministro. Pense bem, é nomeação pendente, ainda não é uma nomeação formal. E auditoria, o que é auditoria demais? Podemos usar os caras da auditoria que controlamos. O que aquela mulher pode fazer sozinha? Mas ser subordinada direta ao ministro. O ministro vai ficar aqui no QGX? Não. No final, quem trabalha aqui é o nosso pessoal. E uma mulher como presidente de auditoria? Que recruta, que oficial de baixo escalão confessaria seus segredos a uma general cadela? É apenas uma fachada. Como Júlia Sereno fez muito barulho, o ministro jogou um osso para ela. É apenas um show do ministro. Dutra desligou e foi para o chuveiro. Covardes. Com sua atitude confiante, Sérgio Pacheco, Otávio Rezende e Ricardo Almeida mal conseguiram recuperar a razão. Sim, o general Dutra está certo, este é o QGX. Um lugar com uma ordem própria, que perdura há décadas. Não é um lugar que uma mulher general de 2 estrelas pode vir e derrubar. O alívio deles foi quebrado em pedaços 3 dias depois, no momento em que a general de divisão Júlia Sereno pôs os pés no QGX. Ela retornou sem guarda de honra ou cerimônia de boas-vindas. Um sedã preto parou silenciosamente em frente ao prédio principal e Júlia Sereno, vestindo um uniforme de gala limpo em vez de seu uniforme de combate, desceu. Ironicamente, o primeiro a recebê-la foi o Major Ricardo Almeida. Ele estava lá, relutantemente, com a ordem de acompanhar LA ao seu escritório provisório general por aqui. O local que Ricardo Almeida guiou era um pequeno escritório no canto do prédio principal, que antes era usado como depósito. Havia apenas uma mesa e 2 cadeiras. Era uma humilhação deliberadamente ordenada por Dutra.
Era a pressão tácita de que não importa se ela era presidente da comissão, seu lugar era ali. Júlia Sereno inspecionou a sala. Havia um leve cheiro de poeira. Ela colocou sua maleta sobre a mesa sem dizer uma palavra. Ricardo Almeida pigarreou, sentindo-se estranho com o silêncio. General, como foi o estágio? Júlia Sereno virou a cabeça lentamente para olhar para Ricardo Almeida. Aquele olhar não era o de sua antiga superiora, que ele conhecia, severa, mas com calor. Não havia emoção nele. Era como se ele estivesse sendo observado através de um vidro transparente. Major Almeida. Sim. Como os trabalhos que lhe ordenei antes de partir prosseguiram? Traga-me os detalhes da execução orçamentária da unidade e o relatório de avaliação do fornecedor de material de defesa do último semestre. O coração de Ricardo Almeida afundou. Ele pensou, chegou a hora, mas ele se lembrou das palavras de Dutra. Não tenha medo, eu estou com você. Ah, esses documentos? Ricardo Almeida assumiu uma atitude propositalmente insolente. Ele se apoiou na beirada da mesa. Esses documentos foram todos transferidos por ordem do tenente-coronel Rezende ou foram fragmentados como material desnecessário. Fragmentados? A testa de Júlia Sereno franziu-se minimamente. Sem a minha ordem? Sem a minha autorização? Sim. Foi para otimizar a eficiência do trabalho. Os documentos deixados pela antecessora eram muito volumosos. O tenente-coronel Rezende estabeleceu essa política ao assumir. Ricardo Almeida foi além. Era sua chance de mostrar lealdade a Dutra. E, para ser honesto, general, seu cargo oficial é nomeação pendente como presidente da comissão. Como a nomeação formal ainda não saiu, não tem a obrigação de lhe reportar diretamente. Na hierarquia de comando da unidade, eu atualmente recebo ordens do tenente-coronel Rezende. Era insubordinação e humilhação claras. Um major e ex-subordinado declarando a uma general de divisão de 2 estrelas que não tinha obrigação de reportar. Júlia Sereno encarou Ricardo Almeida em silêncio por vários segundos. Ricardo Almeida engoliu em seco. Ele esperava que ela gritasse ou até o esbofeteasse. Mas ela apenas falou calmamente. Entendido. Pode sair. Sim, pode sair, ela disse. A reação excessivamente calma a surpreendeu. Ele havia preparado algo mais humilhante, mas tudo foi em vão. Ele saiu do escritório com uma saudação desleixada e desajeitada. O quê? Aquela mulher está mesmo acabada? Ele suspirou aliviado enquanto caminhava pelo corredor. Foi mais fácil do que ele pensava. Ele correu imediatamente para o tenente-coronel Otávio Rezende para contar sua façanha. Ha, muito bem, Major Almeida. Muito bem mesmo. Aquela mulher não é nada, não é? O que eu disse? O tenente-coronel Otávio Rezende gargalhou. O relatório de Almeida subiu até o general de brigada Marco Dutra e eles tiveram certeza. Júlia Sereno era um tigre sem dentes. A certeza deles atingiu o auge na manhã seguinte em uma reunião de comandantes seniores no QGEX. A reunião estava sendo presidida pelo general de brigada Marco Dutra. Claro, aquele lugar era originalmente de Júlia Sereno. O projeto Sucuri que estou promovendo não só reduz o orçamento em 30%, mas em até 40% em relação ao antigo projeto Onça Pintada. E, no momento em que Dutra discursava acaloradamente, a porta da sala de conferências abriu com um pom! Todos os olhares se voltaram para a porta. A general de divisão Júlia Sereno, que estava enfiada no depósito empoeirado, entrou com passos firmes. A sala de reuniões congelou instantaneamente. O rosto de Dutra contorceu-se em desagrado. General Sereno, o que está fazendo? Sem bater na porta. E por que aqui? Não vê que estamos em uma reunião importante? Coronel Sérgio Pacheco interveio. General Sereno, é problemático entrar assim sem permissão, só porque é presidente de auditoria. Esta é a sala de reunião dos comandantes seniores. Sereno ignorou as palavras deles e inspecionou a mesa de conferências lentamente. E então olhou para o assento principal, onde Dutra estava sentado. General de brigada Dutra. Sua voz era baixa e fria, mas ecoou por toda a sala. Por que está sentado no meu lugar? O quê?
Dutra perguntou incrédulo. Aquele é o meu lugar. General Sereno, você se sente ali, no final da mesa. Você deve estar cansado do estágio. Apenas sente-se e ouça. Dutra apontou com o dedo para o último lugar da sala, ao lado dos ajudantes que serviam café. Os outros oficiais na sala mal conseguiam respirar. Um general de brigada humilhando publicamente uma general de divisão, que poderia ser sua veterana, ordenando que se sentasse no assento mais baixo. O coronel Sérgio Pacheco e o tenente-coronel Otávio Rezende não conseguiram esconder o sorriso nos cantos da boca. Era a expressão de que aquela mulher estava completamente acabada. Júlia Sereno permaneceu ali. E então encarou Dutra diretamente. General Dutra, o que aconteceu com o projeto Onça Pintada que eu estava promovendo? Aquilo? Hahaha. Dutra riu exageradamente. Aquilo que aquela mulher escolheu como se estivesse escolhendo um item de mercado foi descartado imediatamente. Desperdício de orçamento e ineficaz. Então, eu o substituí pelo projeto Sucuri. O Exército, sabe, é eficiência, eficiência. Se formos tão meticulosos quanto a General Sereno, a guerra acaba. Palavras muito sábias, general. A economia da casa deve ser feita por quem está dentro de fato, haha. O coronel Sérgio Pacheco fez uma piada vulgar. A sala de conferências estava cheia de suas risadas baixas. Júlia Sereno esperou que as risadas diminuíssem. E então, com uma voz fria como gelo, ela cortou o ar da sala. General Dutra, o fornecedor do projeto Sucuri, a Sucuri Defesa, cujo CEO é seu irmão, general. O riso de Dutra parou abruptamente. Seus olhos brilharam com fúria assassina. O que você está dizendo, general Sereno? Você ousa me difamar neste lugar. Se é difamação ou fato, teremos que verificar, não é? Sereno passou por Dutra e olhou para o coronel Sérgio Pacheco. Coronel Pacheco, você disse economia da casa há pouco? Bem, foi uma piada. Coronel Pacheco também recebeu um relatório de que seu filho foi admitido como executivo na Sucuri Defesa recentemente. Isso também faz parte da economia da casa? O rosto de Sérgio Pacheco empalideceu. Tenente-coronel Rezende. O olhar dela se voltou para Otávio Rezende. Por que os documentos originais do projeto Onça Pintada, que você disse ter fragmentado, foram encontrados no escritório da Sucuri Defesa? O quê? Otávio Rezende levantou-se abruptamente. Ele tinha certeza de que os havia fragmentado. Júlia Sereno olhou lentamente para toda a sala de reuniões. Um silêncio sufocante pairava no ar. Eu disse que fui para um estágio? Ela perguntou baixinho. Quem disse que eu simplesmente fui para um estágio? Ela deu um passo em direção a Dutra, que estava sentado no assento principal. General Dutra, você cobiçava tanto esse lugar? Sua vadia, o que você está fazendo? Tirem esta mulher daqui agora. Dutra gritou, mas ninguém se moveu. Júlia Sereno caminhou em direção à porta da sala de conferências. Continue a reunião. Por enquanto, ainda está sob a sua presidência, General Dutra. Antes de abrir a porta e sair, ela virou a cabeça para o grupo congelado. Ah, e Major Ricardo Almeida. O Major Almeida, que estava esperando do lado de fora da sala de conferências, olhou para ela, assustado. Aqueles documentos que você disse ter fragmentado, os originais não estavam no meu escritório. O que estavam no meu escritório eram todas cópias. Pode sair. Júlia Sereno desapareceu no corredor, deixando para trás um sorriso frio. Na sala de conferências, restou apenas um silêncio infernal. As mãos de Marco Dutra tremiam. O que eles haviam provocado não era um tigre sem dentes. Era uma leoa faminta que armou uma armadilha e esperou por sua presa. Imediatamente após Júlia Sereno lançar a bomba na sala de conferências, o escritório de Marco Dutra parecia um campo de batalha. O que aconteceu, Coronel Pacheco? Tenente-coronel Rezende, Dutra bateu na mesa pesada com o punho. Um cinzeiro caiu no chão e se estilhaçou. O que vocês, seus desgraçados, fizeram até agora? Como aquela mulher soube disso? Hein? Coronel Sérgio Pacheco suava profusamente e se desculpou. General, nós investigamos. Ela realmente estava em estágio. Mas como?
Otávio Rezende. Dutra olhou para Otávio Rezende com os olhos injetados de sangue. Você disse que fragmentou os originais, mas aqueles documentos foram encontrados na Sucuri Defesa. Eu os entreguei? Eu me juntei àquela vadia? Não, general. Rezende estava prestes a cair de joelhos. Eu fragmentei todos os documentos do escritório da general. O pendrive também. Juro. Por que eu faria isso? Mas como aquela vadia sabe? Uma voz trêmula se intrometeu no meio do caos. Era o Major Ricardo Almeida, de general. A general Sereno disse que eram cópias há pouco. Cópias. Dutra parou. Sim, cópias. Então, os originais de verdade, naquele momento, o telefone do escritório de Dutra tocou ruidosamente. Era o alerta de um anúncio urgente sendo enviado a todos os oficiais e sargentos do QGEX. O que, de novo? Sérgio Pacheco pegou seu dispositivo com as mãos trêmulas. E então, o último resquício de cor sumiu de seu rosto. General, ele estendeu o dispositivo para Dutra. Criação da Comissão Especial de Auditoria e Disciplina Militar, subordinada diretamente ao Ministro da Defesa. Presidente-General de Divisão Júlia Sereno. Isso era o que ele tinha visto ontem. Mas o conteúdo adicional, datado de hoje, apertou-lhes a garganta. Poderes da comissão. 1. Recebimento de reclamações anônimas diretas e condução imediata de investigações de fato para todo o pessoal das Forças Armadas. 2. Poder de consulta de registros financeiros e de comunicações de pessoas sob auditoria, com cooperação do Ministério Público Militar. 3. Em caso de ocorrência de grandes infrações, corrupção, material de defesa, nepotismo, assédio sexual, etc., omissão do relato à hierarquia de comando e relato direto ao Ministro da Defesa. 4. Submissão direta de assuntos decididos pela comissão à comissão de pessoal. Omissão da hierarquia, relato direto ao Ministro. Isso não é uma fachada, murmurou Otávio Rezende. O ministro havia dado a Júlia Sereno uma faca legal. Havia aberto um passe livre para relatar diretamente ao ministro, ignorando a rede de Dutra que dominava o QGEX. Isso não pode ser. O ministro enlouqueceu. Dutra recostou-se na cadeira, desanimado. Está tudo bem, general. Sérgio Pacheco forçou a voz. Reclamações anônimas. Quem as faria? Todos têm medo de ter seu nome revelado. E provas. Se não houver provas, aquela mulher não pode fazer nada. O tenente-coronel Rezende fragmentou tudo, não foi? Isso, general. Não há provas. Otávio Rezende concordou desesperadamente. Dutra fechou os olhos. Sim, provas. Apenas sem provas. Mesmo que Júlia Sereno se esforçasse sem um único documento ou arquivo de áudio, seria apenas difamação. Ótimo. Todos vocês, boca fechada, entrem em contato com a Sucuri Defesa. E aquela mulher, Júlia Sereno, coloquem vigilância nela para que não possa dar um passo sequer. Reportem a quem ela encontra, para onde ela vai, tudo. Dutra levantou-se novamente, com raiva renovada. Mas os movimentos de Júlia Sereno estavam completamente fora da previsão deles. Ela não se encontrou com Dutra, nem Pacheco, nem Rezende. Ela apenas ordenou que as caixas de sugestões, reclamações anônimas, com o nome da presidente da Comissão Especial de Auditoria e Disciplina Militar, general de divisão Júlia Sereno, fossem instaladas no lobby do prédio principal e nas entradas dos refeitórios das unidades. Era um método muito antiquado. O que ela está fazendo? Quem escreveria à mão nos dias de hoje? Otávio Rezende zombou da caixa ao passar pela frente do refeitório. No entanto, na manhã seguinte, as caixas de sugestões estavam empilhadas em frente ao escritório provisório de Júlia Sereno. As vozes reprimidas de alguém, fugindo dos olhos, explodiram durante a noite. Coerção para ingressar na organização privada do general de brigada Marco Dutra. Pedidos de suborno e nepotismo do coronel Sérgio Pacheco. Alegações de encobrimento de assédio sexual de subordinadas pelo tenente-coronel Otávio Rezende, abuso de poder e agressão verbal habituais do major Ricardo Almeida. E, crucialmente, testemunhos detalhados de oficiais de suprimentos de unidades de linha de frente
que foram coagidos a aceitar materiais defeituosos da Sucuri Defesa. Júlia Sereno classificou as centenas de páginas com os auditores da comissão que ela mesma havia selecionado, trabalhando a noite toda. O primeiro cão de caça dela foi solto no elo mais fraco e no traidor mais arrogante, o Major Ricardo Almeida. Ricardo Almeida estava roendo as unhas em seu escritório, ansioso. A humilhação na sala de conferências e a observação sobre as cópias. Ele percebeu que havia ido longe demais. Droga. O tenente-coronel Rezende também não atende o telefone. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e 2 auditores, usando braçadeiras da Polícia do Exército PE, entraram. Major Ricardo Almeida. O que é isso? Por que aqui? Somos da Comissão de Auditoria. Aqui está o pedido de cooperação para a consulta dos registros de transações financeiras pessoais e comunicações do Major Ricardo Almeida nos últimos 3 anos. O auditor entregou os documentos. Os olhos de Ricardo Almeida tremeram. Meus dados pessoais. Por quê? Que autoridade vocês têm? É ordem direta da presidente. Em caso de recusa, solicitaremos um mandado oficial do Ministério Público Militar. Ricardo Almeida sentiu as pernas fraquejar. O dinheiro que o coronel Sérgio Pacheco lhe deu como mesada. Os pagamentos com cartão corporativo em estabelecimentos noturnos com o tenente-coronel Rezende. Tudo isso passou por sua mente. Esperem. Isso o general Dutra sabe. O general de brigada Marco Dutra será tratado separadamente. O senhor vai cooperar? Ricardo Almeida desmoronou. Ao mesmo tempo, Júlia Sereno abriu a porta do escritório do tenente-coronel Otávio Rezende diretamente. General Sereno. Otávio Rezende tinha a expressão de um rato encurralado. Vamos tomar um chá. Júlia Sereno sentou-se na cadeira à frente de Rezende e então tirou um pequeno pendrive do bolso e o colocou sobre a mesa. Otávio Rezende estremeceu como se tivesse tido um ataque. O quê? Tenente-coronel Rezende, Júlia Sereno, falou calmamente. Você se lembra do pendrive que fragmentou no meu quarto? Eu o fiz por engano. Você fragmentou, sabendo o que estava dentro? Aquilo era uma isca. Os olhos de Otávio Rezende arregalaram-se com as palavras de Sereno. 2 meses antes de eu ir para o estágio, você me procurou. Disse que não aguentava mais a corrupção do general de brigada Marco Dutra. Que ele estava usando você como escudo para corrupção em material de defesa. E você me entregou documentos que havia coletado pessoalmente. Você se lembra? Os lábios de Otávio Rezende ficaram roxos. Sim, ele tentou se juntar a Sereno, que estava no lado oposto, quando o poder de Dutra cresceu demais. Ele estava fazendo um seguro. Este pendrive é o original daquele material. Sua voz está gravada de forma muito clara. Detalhes do suborno que você entregou a Dutra e até mesmo o livro caixa de dinheiro ilícito da Sucuri Defesa. Uma denúncia excelente, general. Mas assim que fui para o estágio, você se virou. Fragmentou o pendrive isca que deixei e entregou meus documentos à Dutra. Você não estava com um pé em cada canoa, tenente-coronel Rezende. Você queimou a ponte que tentava atravessar com suas próprias mãos. Otávio Rezende escorregou da cadeira. Por favor, general. Por causa da ordem do general Dutra. Você tem 2 escolhas. Júlia Sereno inclinou-se para encontrar seus olhos. Passar isso oficialmente para a comissão e você tirar o uniforme junto com Dutra. Claro, a Justiça Militar o estará esperando. Ou a segunda, aqueles documentos que você disse ter limpado completamente. Os originais da corrupção do general de brigada Marco Dutra no projeto Sucuri. Você disse que fragmentou, mas deve haver um registro de backup no servidor central do Exército. Traga-o de volta. Os olhos de Júlia Sereno estavam mais frios que gelo. Claro, seu crime não vai desaparecer, mas haverá atenuantes. Você pode não tirar o uniforme. Otávio Rezende, deitado no chão, chorou como um animal. Ele não tinha escolha. Sim, me dê apenas um dia. Eu vou recuperar tudo. Vou trazer tudo. Júlia Sereno levantou-se. Ótimo. E o Major Ricardo Almeida virá procurá-lo em breve. Ele terá muitas histórias interessantes para lhe contar. Ela saiu do escritório
Otávio Rezende olhou para o pendrive original que ela havia deixado atordoado. Poucas horas depois, Otávio Rezende estava digitando freneticamente no teclado da sala de gerenciamento de servidores, como um louco. O relatório final de teste do projeto Sucuri, que ele havia excluído, e os e-mails internos de nepotismo trocados entre Dutra e Pacheco estavam ressurgindo no monitor. Um arquivo chamou sua atenção. Relatório de resultado do teste final do projeto Sucuri. Decisão de não implementação devido ao risco de explosão. Otávio Rezende imprimiu o arquivo com as mãos trêmulas e seguiu para o escritório de Júlia Sereno. Júlia Sereno acabara de ler a confissão juramentada do Major Ricardo Almeida. Ela pegou o relatório que Otávio Rezende lhe entregou. Bom trabalho, Tenente Coronel. Ela disse, folheando o relatório, é só o começo. O próximo alvo dela era o Coronel Sérgio Pacheco e o último era Marco Dutra. O Coronel Sérgio Pacheco não conseguia dormir. Desde o momento em que viu o Tenente Coronel Otávio Rezende sair do escritório de Júlia Sereno com uma expressão de quem havia perdido a alma, ele agarrou Rezende e perguntou o que havia acontecido. Mas Rezende apenas repetia como um papagaio. Não foi nada, general, e o evitava. Era um sinal claro de traição. Aquele desgraçado. Sérgio Pacheco roeu as unhas em seu escritório. Rezende confessou. Sem dúvida, ele vendeu a si mesmo e ao general Dutra para se salvar. O boato era generalizado de que o Major Ricardo Almeida já havia sido levado para interrogatório pela comissão de auditoria. O próximo seria ele. Não, o general Dutra está lá. Não importa o quanto aquela mulher se esforce, ela não pode fazer nada contra um general de brigada, um general ativo. Ele ligou para Dutra dezenas de vezes, mas apenas recebeu a resposta fria do ajudante de que Dutra estava em reunião. Dutra também estava ocupado tentando resolver o problema do projeto Sucuri após a invasão de Sereno na sala de conferências. Sérgio Pacheco percebeu que a corda que ele segurava estava apodrecendo. Ele decidiu, não podia ser pego assim. Aquela mulher também é humana, afinal. Ela deve querer algo. Dinheiro ou posição? Sérgio Pacheco seguiu diretamente para o escritório provisório de Júlia Sereno, para sua última e insensata cartada. Toque, toque. Ele abriu a porta sem esperar por uma resposta. Naquele escritório, que parecia um depósito, Júlia Sereno estava lendo uma montanha de documentos de reclamações anônimas. General Sereno, sou Sérgio Pacheco. Sérgio Pacheco arrastou uma cadeira e sentou-se pesadamente à frente dela. Ele cruzou as pernas e assumiu a postura mais arrogante possível. O que é isso que você está fazendo? O QGX inteiro está em polvorosa por causa de uma única General Sereno. É você quem está arruinando a disciplina militar. Júlia Sereno não tirou os olhos dos documentos. Qual que é o seu propósito, Coronel Pacheco? Propósito, Sérgio Pacheco bufou. Estou dizendo para você parar com isso. Nós atiramos silenciosamente para um estágio, pensando na sua carreira, e você nos apunhala pelas costas assim? Sabe o quão zangado o general Dutra está? Como Júlia Sereno não reagiu, ele baixou a voz e chegou ao ponto. O que você quer? Seja honesta. A linha do general Dutra não cai facilmente. Não se machuque jogando pedras. Encerre isso silenciosamente. Então, pensaremos no que você quer. Ele estava até disposto a dar uma parte do dinheiro sujo que havia recebido da Sucuri Defesa. Naquele momento, Júlia Sereno empurrou um documento que estava lendo para frente. Esta é a caligrafia do Coronel Pacheco, certo? Os olhos de Sérgio Pacheco arregalaram-se. Era um rabisco que ele havia feito num restaurante meses atrás, enquanto conversava com outros oficiais. Receita de feijoada da General Mulher. Mulheres pertencem à cozinha. Disciplina militar é isto, Coronel Pacheco. Júlia Sereno finalmente levantou a cabeça. Seus olhos estavam cheios não de raiva, mas de desprezo. General Sereno, você ousa humilhar um coronel assim? Eu, um coronel? Júlia Sereno levantou-se e abriu o cofre no canto do escritório. O que ela tirou não foi o relatório de risco de explosão que Otávio Rezende trouxera. Eram outros documentos entregues por Ricardo Almeida em sua confissão. Apartamento em bairro Nobre de Brasília, 150 quadrado metro. Comprado no mês passado no nome da sua esposa. Parabéns, o salário de um militar aumentou tanto.
pago integralmente em dinheiro, sem um único empréstimo e com um cheque da conta corporativa da Sucuri Defesa. O rosto de Sérgio Pacheco enrijeceu. Sua vadia, você investigou a minha vida pessoal, o Major Ricardo Almeida me disse. Júlia Sereno continuou, ignorando a raiva dele. Ele disse que fez recados para o dinheiro ilícito do general Dutra e do coronel Pacheco. Ele gerenciava o dinheiro que ia para Dutra e o que ia para Pacheco, separadamente, e mantinha um livro-caixa meticuloso para seu próprio álibi. Júlia Sereno agitou a cópia do livro-caixa de dinheiro ilícito entregue por Ricardo Almeida na frente de Sérgio Pacheco. O quê? Porque aquele desgraçado. As pernas de Sérgio Pacheco começaram a fraquejar. Ele confiou apenas no poder de Dutra e abusou de pessoas como Ricardo Almeida. Ele nunca sonhou que seu subalterno estaria afiando a faca para mordelô. Ouvi dizer que seu filho está trabalhando muito confortavelmente na Sucuri Defesa. Deve ser bom ir para o trabalho daquele apartamento General Sereno. Toda a arrogância anterior havia desaparecido e a voz de Sérgio Pacheco tremia desesperadamente. Isso. O general Dutra me mandou. Eu só fiz os recados. Você tem duas opções, Júlia Sereno retornou a sua voz fria. Primeiro, pegamos este livro-caixa e o registro de transferência e vamos para o Ministério Público Militar. O coronel Pacheco vai tirar o uniforme e ir para a cadeia sem pensão. O valor do suborno é enorme. Não, isso não. Segundo, Júlia Sereno se aproximou do queixo de Pacheco, a Clube dos Patriotas, a organização privada do general Dutra, não é a lista de membros. Os detalhes das contribuições que eles fizeram e para onde esse dinheiro foi. O livro caixa do Major Almeida é apenas sobre o dinheiro vindo da Sucuri Defesa, mas eu sei que você gerenciava um livro caixa maior. Traga-o. Sérgio Pacheco olhou para Júlia Sereno. Ela era o diabo. O general Dutra vai me matar. Eu matarei o coronel Pacheco primeiro, legalmente. Júlia Sereno tirou outra pasta do cofre. Isto é o que o tenente-coronel Rezende trouxe ontem. O relatório de risco de explosão do equipamento Sucuri. A assinatura de Dutra e Pacheco, ordenando que este relatório fosse encoberto, está muito clara. Sérgio Pacheco desmoronou. O que Otávio Rezende havia entregue não eram apenas dados do servidor, eram suas cordas vitais. Eu vou trazer, agora mesmo. Sérgio Pacheco saiu correndo do escritório. Ele pegou o verdadeiro livro-caixa, escondido no cofre duplo mais profundo do seu escritório. Era o projeto da pirâmide negra que Dutra havia construído durante toda a sua carreira militar. Naquela noite, Sérgio Pacheco reapareceu no escritório de Júlia Sereno. Ele confessou tudo em uma voz de rato. O livro-caixa continha nomes que iam além de Dutra, visando a cúpula do QGEX. Júlia Sereno recebeu o livro-caixa. Ela havia garantido 3 moscas presas na teia de aranha. Agora, restava apenas a aranha, Marco Dutra. Não demorou muito para o general de brigada Marco Dutra descobrir que o coronel Sérgio Pacheco havia entregado o livro-caixa a Júlia Sereno. Os olhos que ele havia plantado no gabinete do ajudante reportaram imediatamente após a saída de Pacheco com o livro-caixa. Seus bastardos traidores. O escritório de Dutra era um pandemônio. Ele jogou tudo o que estava em seu gabinete. Pacheco, Rezende, Almeida, os braços direitos em quem ele mais confiava, se transformaram em facas nas mãos daquela mulher em apenas alguns dias. Júlia Sereno, ele não podia morrer assim. Era uma torre que ele havia construído por décadas. Não podia cair por causa de uma única cadela. Provas, livro, caixa, é só queimar tudo. Ele percebeu que não podia mais impedir Sereno com o poder interno do QGEX. Ela tinha a faca legal do ministro. Se for assim, ataque a mão que segura a faca. Dutra começou a ativar as linhas da mídia e da política que ele havia gerenciado por muito tempo fora do exército. Na manhã seguinte, o país estava em alvoroço. A manchete da primeira página dos principais jornais conservadores dizia: exclusivo, general feminina mais jovem do Exército arruína a disciplina militar com vingança pessoal. A auditoria seletiva de general específico
divisão interna severa no QGX, conteúdo da matéria era chocante. Dizia que a general de divisão Júlia Sereno, após perder um conflito de pessoal com o general de brigada Marco Dutra no Tria Rancor, fazia falsos relatórios ao ministro e conseguiu o cargo de presidente da comissão de auditoria. A caixa de sugestões anônimas que ela instalou foi rotulada como uma ferramenta de caça às bruxas. O artigo também incluía alegações de que ela estava coagindo e chantageando Ricardo Almeida, Otávio Rezende e Sérgio Pacheco para obter confissões falsas, controvérsia de conduta passada da general Sereno, alegações de relação inapropriada com o ex-comandante do Exército. O mais provocativo era o veneno mais letal que Dutra havia espalhado. O rumor sexista e humilhante de que a rápida promoção de Sereno não era por sua capacidade, mas pelo favor especial do ex-comandante do Exército aposentado. O QGX parecia uma colmeia. Os oficiais a evitavam cada vez que ela caminhava pelo corredor. Sussurros a atingiam como punhais nas costas. É verdade que ela teve um caso com o ex-comandante? Pensei que era rápido demais. A caixa de sugestões que ela instalou ficou vazia da noite para o dia. Denunciar a Sereno significava ser rotulado como um traidor que apoiava uma vingança pessoal. As chamadas do gabinete de imprensa do Ministério da Defesa para o escritório provisório de Sereno eram incessantes. O próprio ministro estava numa situação difícil. General, a equipe de imprensa está em pânico. O que está acontecendo? Até mesmo os auditores destacados com ela estavam começando a vacilar. Foi nesse momento que Marco Dutra abriu a porta do escritório de Sereno e entrou. Ele não estava sozinho. Estava acompanhado por outros 2 generais seniores do QGX, general Sereno. O rosto de Dutra ostentava o sorriso do vencedor. Ele sentou-se arrogantemente no sofá e cruzou as pernas. Não está mal, hein? Virou uma estrela. Eu te disse para parar com isso. Você mesma causou tudo isso. Dutra falou com o general sentado ao seu lado. Veja, general, a honra do Exército foi jogada na lama. Uma única general de divisão está humilhando todo o Exército por causa de uma briga pessoal. O general acompanhante pigarreou e olhou para Sereno. General Sereno, seria melhor para o Exército se você interrompesse a auditoria agora, pedisse desculpas publicamente por esse incidente e se retirasse. Era um pedido de autoexílio. Dutra estava certo de sua vitória total. Todas as provas que Sereno tinha eram documentos internos. Como a mídia já estava dizendo que eram falsificadas, as provas perderam poder. E ele trouxe outros generais para apoiá-lo. Júlia Sereno estava completamente isolada. Vou te dar meu último conselho, general Sereno. Dutra se aproximou da mesa de Sereno. Ele cutucou os documentos de auditoria sobre a mesa. Pare com esse lixo e desapareça silenciosamente como uma mulher militar. Essa é sua última lealdade ao Exército. Entendeu? Era uma humilhação pública e um ultimato. Júlia Sereno olhou para ele em silêncio e então ela abriu a boca lentamente. General Dutra, por que você não se ajoelha e implora agora que ainda pode? Ouvi dizer que você ligou para jornalistas ontem à noite e disse que eu era uma vadia que se deitou com o ex-comandante do Exército. O sorriso de Dutra congelou. Um desses jornalistas era meu colega. Júlia Sereno reproduziu um arquivo de áudio em seu celular. Voz do jornalista General Dutra, não é muito provocativo a verificação dos fatos? Voz de Dutra, fatos? Ha. O que importam os fatos? É só divulgar. Temos que enterrar lá socialmente. Se um rumor assim circular sobre uma mulher, é o fim. Escreva exatamente o que eu digo. Eu te pago muito bem. O ar na sala congelou. Os rostos dos generais que Dutra trouxe ficaram brancos. Isso não era apenas levantar suspeitas, mas uma ordem clara para disseminar informações falsas. Seu. Dutra avançou para pegar o gravador. Marco Dutra. Júlia Sereno levantou-se. Sua voz soou como aço. Eu, general de divisão Júlia Sereno, presidente da Comissão Especial de Auditoria e Disciplina Militar, subordinada diretamente ao ministro da Defesa, ordeno. Ela abriu a porta do escritório. Policiais do Exército que aguardavam sob suas ordens estavam no corredor. A partir deste momento,
O general de brigada Marco Dutra está sob prisão imediata por disseminação de informações falsas e difamação, abuso de poder e obstrução da auditoria. Sua vadia, me soltem, me soltem. Dutra lutou, mas os policiais o dominaram. Júlia Sereno olhou friamente para os generais que vieram com ele. Os senhores também terão que cooperar com a investigação junto com o general Dutra. Acusação de conspiração para disseminação de informações falsas. Os dois generais caíram no chão. Dutra gritou enquanto era arrastado pelo corredor. Você acha que acabou com isso? Eu não morrerei sozinho. Você sabe quem está por trás de mim. Seu grito desesperado ecoou pelo corredor do QGX, mas não conseguiu quebrar a expressão fria de Sereno. A prisão pública de Marco Dutra foi um terremoto que abalou todo o Ministério da Defesa e o país. O grito final dele, você sabe quem está por trás de mim, não saiu da mente de Júlia Sereno. Dutra foi detido no Ministério Público Militar. Pacheco, Rezende e Almeida confessaram tudo e aguardavam julgamento em liberdade. O contrato da Sucuri Defesa foi imediatamente rescindido e o irmão de Dutra, juntamente com todos os envolvidos, foi submetido a uma investigação criminal. O QGX prendeu a respiração diante do nome de Júlia Sereno. Ela parecia ter alcançado uma vitória completa, mas Júlia Sereno não estava inebriada com o triunfo. Em seu escritório, agora limpo e sem poeira, ela estava comparando o verdadeiro livro caixa que Pacheco havia entregue com os registros do servidor recuperados por Rezende. Estranho, ela murmurou para si mesma e seu assessor levantou a cabeça. O que é estranho, general? Dutra é um general de brigada. Pacheco é um coronel. O dinheiro que eles receberam no caso Sucuri é troco de pinga comparado ao dinheiro ilícito total registrado no livro caixa. Sim. Observe o fluxo deste dinheiro. Sereno apontou para a última página do livro caixa. A vasta soma de dinheiro coletada sob o nome Clube dos Patriotas e uma parte significativa do suborno da Sucuri Defesa estava fluindo para outro lugar, não para a conta de Dutra. E o caso Sucuri, ela exibiu o registro do servidor que Rezende havia recuperado. Este relatório de risco de explosão foi carregado pouco antes de eu ir para o estágio. E a assinatura que finalmente aprovou o projeto Sucuri, ignorando este relatório. Não é a assinatura de Dutra. Júlia Sereno ampliou a tela. Havia uma assinatura digital muito familiar para ela. A pessoa que a elogiou como uma filha e aconselhou a tirar umas férias, mandando-a para o estágio, seu mentor mais respeitado durante toda a sua carreira militar, e a pessoa que comandava o exército na época, o ex-comandante do exército. O assessor sentiu o ar sumir de seus pulmões. Júlia Sereno recostou-se na cadeira. Todas as peças se encaixaram. Quando ela detectou pela primeira vez a corrupção no projeto Sucuri, ela suspeitou de Dutra e tentou investigá-lo. Mas ela relatou o fato ao então comandante do Exército. O comandante a elogiou e a enviou para o estágio no exterior sob o pretexto de protegê-la. Não foi proteção. Foi uma maneira de remover Júlia Sereno, que estava investigando Dutra, a sua fonte de dinheiro ilícito da forma mais confiável. Ele a exilou e, nesse ínterim, aprovou o projeto Sucuri para garantir seu próprio financiamento após a aposentadoria. Dutra era apenas um executor e gerente de fundos. O verdadeiro corpo, a raiz de toda a corrupção, era o próprio ex-comandante do Exército. General, o assessor perguntou com a voz trêmula. Isso, o senhor precisa encobrir. É o ex-comandante. Isso é a honra de todo o Exército. Júlia Sereno fechou os olhos. Em seus ouvidos ecoava o rumor humilhante que Dutra havia espalhado sobre seu relacionamento inadequado com o ex-comandante. Ironicamente, Dutra usou o nome do comandante para atacá-la sem saber da verdade. Mas aquele rumor agora se tornava o indicador mais terrível da verdade. Encobrir. Júlia Sereno abriu os olhos. Você acha que eu suportei essa humilhação e cheguei até aqui só para pegar um Marco Dutra? A honra de todo o Exército não é protegida cobrindo a raiz podre. Devemos extirpá-la, mas o ministro também ficará hesitante com isso. É uma questão política. É por isso que devo ir encontrar o ministro. Júlia Sereno pegou as provas mais cruciais. O documento de aprovação do projeto Sucuri,
com a assinatura do ex-comandante do Exército e o livro caixa contendo os detalhes do dinheiro que fluiu para ele. Ela deixou o QGX e seguiu para o Ministério da Defesa em Brasília. O ministro da Defesa, em seu gabinete, estava pronto para elogiar a General Sereno por ter prendido Dutra. General Sereno fez um ótimo trabalho. Sinto que um peso de 10 anos foi tirado de mim. Todo o Exército está em dívida com você. É um exagero, ministro. Eu apenas fiz o meu dever. A propósito. O ministro sorriu. O cargo de chefe da divisão de planejamento de políticas do QGX está vago. Estou pensando em você para liderar a reforma do Exército. O que acha de traçar um plano maior comigo aqui em Brasília? Era uma proposta ousada, uma posição de elite no cérebro do Exército. E o caminho para o general de Exército, 4 estrelas, era uma recompensa justa por seu mérito neste caso. Mas Júlia Sereno balançou a cabeça lentamente. Peço desculpas, ministro, mas meu lugar não é em um escritório em Brasília. Quero voltar para o campo. Júlia Sereno levantou-se e olhou pela janela. O que eu queria proteger não eram políticas ou papéis. Eram as centenas de cartas que recebi no QGX, as vozes dos soldados comuns contidas nelas. Quero ficar ao lado deles. Ela virou-se para o ministro. Seus olhos estavam mais firmes do que nunca. Por favor, envie-me para o comando de uma divisão de infantaria de linha de frente, para o lugar mais frio e mais difícil. Quero provar por mim mesma que a justiça e a honra que mencionei estão vivas lá. O ministro a encarou por um momento e então ele soltou uma grande gargalhada. Ha! Essa é a sua cara, General Sereno. Você é realmente uma verdadeira militar. Muito bem, farei isso. Se generais como você estiverem defendendo a linha de frente, eu posso dormir tranquilo. Poucas semanas depois, na linha de frente mais oriental, em um campo de treinamento de montanha, onde o vento invernal cortante mordia a pele. Fogo, neutralizar o posto de metralhadora inimiga a 30 metros à frente. Jovens soldados gritaram e subiram correndo a crista coberta de neve. Em suas mãos havia os novos fuzis onça pintada, sem defeitos. No posto de comando, no topo da crista, a comandante, com um olhar aguçado sob o capacete de combate, deu uma ordem baixa. Apoio de fogo a 20 graus à direita. Precisão. Em seu ombro, 2 estrelas que ninguém podia mais ignorar brilhavam intensamente. A general de divisão mulher mais jovem e comandante da divisão de linha de frente, Júlia Sereno. Droga, a general voltou de novo. Vai ser duro, murmurou um recruta ofegante. Naquele momento, um sargento experiente ao seu lado bateu no capacete dele. Preste atenção, recruta, e seja grato. Pelo quê, sargento? O fuzil que estamos segurando, o colete à prova de balas que estamos usando. Se não fosse por ela, estaríamos treinando com bombas relógio. Ela salvou nossas vidas. Os olhos do recruta arregalaram-se. Ele olhou com reverência para as costas de Júlia Sereno, que estava firmemente postada como uma montanha, supervisionando o treinamento à distância. Júlia Sereno enfrentou o vento frio e observou o campo de treinamento. As vozes das centenas de cartas que ela havia lido no QGX passaram por seus ouvidos. Ela não estava mais sozinha. As estrelas em seu ombro não eram um símbolo de poder. Eram a responsabilidade mais pesada e honrosa e o escudo para as vidas dos muitos soldados que ela tinha que proteger. Júlia Sereno ajustou seu bastão de comando. Sua verdadeira liderança brilhava mais intensamente ali no lugar mais humilde.